abençoe com esse dom lindo, maravilhoso. Os irmãos podem se assentar. O irmão Alex está aqui para a palavra hoje. A nossa oração, o nosso pedido é que Deus estabeleça o irmão Alex completamente da sua saúde, que ele não estava muito legalzinho, mas se dispôs a estar aqui falando da palavra do Senhor. Que realmente não seja o irmão Alex a falar, mas seja o próprio Jesus Cristo a levar essa mensagem para nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu queria começar hoje, quando o Nico me falou que eu ia fazer a palavra nas férias do pastor, me veio bem rápido essa passagem. A intenção não é trazer nada de novo, mas período de férias, começo de ano, é um período onde a gente tem que refletir. Drummond dizia que quebrar o tempo em ciclos, ele é muito bom, porque faz com que a cada novo ciclo se renove a esperança, se renove o vigor. A gente, às vezes um ano não foi muito bom, findou o ano e a gente se enche de esperança novamente. Antes de ler o texto, eu queria contar uma história que provavelmente muitos dos irmãos aqui já ouviram. Mas como eu falei que eu não vou trazer nada de novo, eu quero fazer uma recapitulação da nossa jornada com Cristo. Essa é uma história que ela tem muito a ver. A primeira vez que eu ouvi essa história, eu falei, é isso que eu preciso. É a história de um homem pobre. Ele passava em frente a uma joalheria e tinha em exposição o maior ou o melhor diamante do mundo. E ele olhava aquilo lá e falava, rapaz, que diamante lindo. Ia ser legal se eu pudesse um dia ter dinheiro para comprar um diamante desse, entregar lá na minha casa, para a minha família. Mas ele era um homem pobre. E aí ele falava, eu nunca vou ter dinheiro para comprar esse diamante. E ele sempre passava por lá, sempre olhava o diamante, sempre ficava admirando. E um dia, por curiosidade, ele falou, vou entrar e vou perguntar qual é o preço desse diamante. Não para comprar, mas para saber. Ele olhava e admirava tanto aquilo, e ele queria saber qual era o valor do diamante. Ele entrou na loja, veio uma atendente, toda simpática, conversar com ele, e ela disse para ele, ele perguntou assim, qual é o preço daquele diamante que está à exposição lá na vitrine? Ela falou, aquele diamante é um diamante especial, porque ele é único. Não existe no planeta outro diamante que se assemelhe a ele. Ele falou assim, qual será o preço desse diamante? E aí ela disse assim, esse diamante custa aquilo que você tiver. O que você tiver, o diamante vai ser seu. Não entendeu? Como assim, né? Ela falou, o preço do diamante é o que você tiver para dar por ele. E aí ele abriu a carteira assim, meio desconfiado, né? Eu tenho 30 reais. Eu, tudo bem, o diamante é seu. Por 30 reais? É o que o senhor tem. Aí ele entrega os 30 reais. Aí ele comenta assim, agora eu tenho que passar no banco, né? Para pagar esse dinheiro, né? Ela falou assim, o senhor tem dinheiro no banco? Eu tenho. Ela falou assim, eu disse que o preço do diamante é aquilo que o senhor tiver. Não, mas eu pensei que era o dinheiro da carteira. Ela falou, não, eu disse o que o senhor tiver. E aí ele fala para ela assim, faz a conta, tinha 200 reais no banco, irmãos. Bom, 200 mais 30, 230, todo vai dar lucro. Passa o cartãozinho, passa com o nome dela os 230 reais. E aí ele fala, agora eu não sei nem como é que eu vou pagar o estacionamento para poder ir embora. Ela falou assim, o senhor tem um carro? Eu tenho um carro. Então eu disse para o senhor que o preço do diamante é aquilo que o senhor tiver. O senhor tem um carro? Eu tenho um carro. Então, o carro é algo que o senhor tem. Aí ele pensa, carro 2001, todo judiado. Ele pega a chave assim, coloca assim. Ele fala assim, agora sem o carro, não sei como é que eu vou voltar para casa. Ela fala assim, o senhor tem uma casa? Aí ele fala,
Eu tenho uma casa, eu moro no bairro tal. O preço do diamante é aquilo que o Senhor te deu. Eu falo, mas a minha casa, a sua casa. E aí ele pega, coloca, e a mulher vai fazendo uma listinha das coisas que ele tinha e que estavam passando a pertencer ao diamante. Ele fala assim, eu não sei como é que eu vou explicar isso para minha mulher e para minha filha. O senhor tem uma mulher e uma filha. Eu tenho. Então o senhor deixou eu anotar aqui. E aí ela anota ali que ele tem uma filha e uma esposa. Aí ele fala, vamos ter que dormir no quintal e eu vou ter que trabalhar de bicicleta. O senhor tem uma bicicleta? Ele fala, eu tenho uma bicicleta para eu poder trabalhar. Aí ela anota lá, uma bicicleta. O senhor tem um emprego? Eu tenho um emprego, eu trabalho. E aí ela anota lá, um trabalho. E aí ele fala assim, mas filho, agora só sobrou a roupa do corpo. Ela anota lá, roupa do corpo. Nossa, mas aí eu vou ficar peladão. Eu peladão. É exatamente isso. Ao final ela entrega a lista e fala, você pode levar tudo embora. Você pode levar tudo contigo. Mas você sabe que você vai usar cada coisa que o Senhor tem a serviço do diamante. E o diamante será seu. O importante não é o que a gente tem. O importante é que o diamante vai ser nosso. A partir do momento que nós abrimos mão do tempo para ele. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 17. Eu preguei aqui nas duas quartas-feiras e eu falei sobre o Salmo 4. Eu falei sobre João 4. E agora nós vamos para Mateus 4. Quando acabar o capítulo 4 da Bíblia, eu não sei mais para onde eu vou. Mas como o pastor já volta de férias, está tudo bem. Mateus 4, 17. Esse é o título da mensagem. Não, a mensagem não tem título. Você era eu peladão. Ele diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Pai querido, é a tua palavra. E é por isso que eu estou aqui, porque a tua palavra ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. O tempo não consegue apagar. A tua palavra diz, Senhor, que eu não preciso me preocupar com o que falar. O Espírito Santo falará por mim. E é isso que eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor possa realmente entregar para a tua igreja, para o teu povo, a tua mensagem, o teu recado, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Porque a ti, Senhor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que me faz regressar à ideia do começo, a ideia de como as coisas se iniciaram. Todo mundo um dia aceitou Jesus. Todo mundo um dia, de alguma forma, olhou para Cristo e falou, eu quero essa mudança de vida, eu quero essa nova caminhada. Na vida, a gente faz isso muitas vezes. Os casados, há muito tempo atrás, disseram para sua esposa ou para o seu marido que iriam passar a vida juntos. E novos, jovens, cheios de sonhos, cheios de planos, cheios de expectativas, traçavam os seus sonhos. Nós vamos morar em tal lugar, nós vamos botar um emprego, nós vamos ter um carro, nós vamos tirar férias, nós vamos viajar. E o tempo vai passando. E às vezes a gente vai se desviando daquele caminho que lá atrás a gente começou a planejar. É muito importante, às vezes, a gente ter a capacidade de voltar e olhar. Quando eu conheci a minha esposa, o que eu queria fazer? Qual era a minha meta? Qual era o meu objetivo? Qual era o meu plano de vida junto dela? E às vezes, o
tempo vai nos desviando. A correria, o dia a dia, as dificuldades, os problemas vão fazendo com que a gente, sem perceber, vai desalinhando e o rumo vai mudando. Às vezes a gente começa numa empresa, num trabalho, e a gente chega lá no primeiro dia de trabalho cheio de expectativa. Rapaz, eu vou trabalhar, eu vou desempenhar, eu vou ser bom funcionário, eu vou crescer, eu vou ser promovido, eu vou ter um bom salário. A nossa vida profissional é movida por isso. Só que o tempo também passa. E o tempo vai fazendo com que a gente, de alguma forma, vá se descansando dos nossos objetivos. Que a gente vai se acomodando aonde a gente está. E que novamente a gente vai mudando de rumo. Novamente a gente vai dando uma nova direção para a nossa vida. Sem perceber. Porque isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece de uma hora para outra. É dia após dia. Às vezes uma dificuldade, um chefe que pega no nosso pé, um cliente que é mal criado, às vezes uma situação econômica do país que dificulta o nosso trabalho. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai esmorecendo. E aqueles sonhos vão ficando para trás. Todos aqueles objetivos que a gente traçou, eles ficam para trás. Só que um dia nós olhamos para Jesus e falamos, eu quero seguir. Um dia, Jesus olhou para nós e falou, venha, siga-me. E você falou, sim. Só que aí você está cheio de expectativa, você acha que você vai transformar o mundo. E aquela verdade está transbordando dentro de você e você vai anunciar para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus companheiros de trabalho, para as pessoas desconhecidas, para as pessoas que estão enfermas, para as pessoas que estão presas. Mas o tempo vai passando. O tempo vai mudando aquilo que a gente imaginava. O tempo vai distorcendo aquilo que a gente tinha planejado. E a gente vai se acomodando dentro da igreja. A gente vai se acomodando dentro do Evangelho. A nossa vida passa a ser uma vida de rotina, uma vida corriqueira. Mas o nosso chamado, ele é um chamado para caminhar com Cristo. No verso 18 ele diz aqui, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. No 19, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é, Jesus olhou para os discípulos, para aqueles dois pescadores, e falou, sigam-me. Muitas vezes nós acreditamos que Deus vai nos seguir. Nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos e nós achamos que agora nós vamos colocar Deus no bolso e que Deus vai vir andando com a gente a tira-colo. Que a gente vai continuar caminhando pelos mesmos caminhos, que a gente vai continuar vivendo a mesma vida, que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. E que Deus vai nos seguir. Deus vai andar atrás de nós, limpando a nossa sujeira. Que Deus vai se relacionar conosco do jeito que nós somos. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é, quando Jesus te chamou, Ele te chamou para seguir. Ele não falou, eu vou parar e tenho emprego de pescador, dá para eu lançar rede, vocês me ensinam? Até porque Jesus era bom no negócio, né? Mas não é essa a proposta. A proposta é, vocês vão me seguir. E a gente esquece, a gente deixa o tempo passar. E a gente começa a ter os nossos problemas e começamos a chamar Deus para dentro do nosso problema. Queremos que Deus venha viver a nossa vida sem que nós mudemos. Que nós continuemos seguindo em frente o nosso caminho. Quando nós temos que olhar e perguntar, Senhor, qual é o caminho? Uma outra coisa interessante, quando Ele fala, siga-me, Ele não diz nada. Ele apenas fala, sigam-me, eu vos farei pescadores de homens. Não é uma relação trabalhista. Você vai entrar às 8, vai sair às 5, você vai trabalhar de segunda a sexta, você vai ter 2 horas de almoço, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer um monte de tarefas. Não. Siga-me. Ao outro lado também, os pescadores vão vir e falar, Jesus, mas o que o Senhor vai dar para a gente? A gente vai ter direito a carro novo, 13º, férias, fundo de garantia. O que vai ter esse negócio aí de seguir? Como é que vai ficar a minha vida a partir do momento que eu estiver contigo? Nessa conversa não há nada disso estipulado. Apenas siga-me. Porque lá no começo, no Éden, Deus
vinha e descia no jardim do Éden e se relacionava com o homem. O homem, todos os dias, ele tinha o prazer da companhia de Deus. Eu conheço um pastor que diz que nem a lua de mel de Adão e Eva Deus não respeitou. Logo no primeiro dia, Deus já estava lá. Porque Deus quer se relacionar conosco. Só que o tempo foi passando e o homem foi se perdendo. O homem pecou, o homem caiu, o homem se afastou de Deus e cada vez mais o homem foi se afastando. Cada vez mais o homem foi se distanciando. Cada vez mais o homem foi se perdendo. Mas é interessante uma coisa: o homem não perde a sua religiosidade. O ser humano continua religioso. O povo judeu estava cheio de regras para a sua religião. Então você tem isso, você tem aquilo, você tem o dia, você tem o sacerdote, você tem o sacrifício, você tem um monte de coisa, dia de descanso, dia de trabalho, você tem inúmeras coisas criadas pelo homem, mas nada disso os reconectava com Deus. Não havia nenhuma dessas coisas que estivesse funcionando para lhes reaproximar do seu Salvador, do seu Criador, e o homem seguia religioso e distante de Deus. Ele ia para a sinagoga, ele ia para o templo, ele reclamava da vida, ele admirava os povos pagãos e ele estava dentro da igreja deles, mas eles não tinham mais relacionamento com Deus. A vida de Jesus, ela se dá para que nós possamos novamente voltar a caminhar com Ele. Jesus vem, o nosso Deus, como o Mingo falou, soberano, Criador dos céus e da terra, se faz homem, veio andar conosco. Sabe para quê? Para restabelecer o contato, o carinho e o amor comigo e com você. Nós temos que olhar o tamanho disso. O Deus Criador do universo desceu em terra, se fez homem, olhou para a gente e falou assim: siga-me. O que você faz com um chamado desse? Como você trata um chamado desse? O dia que a sua esposa, jovem, linda, falou sim, você dá hora, eu vou. O dia que aquela empresa te ofereceu um bom emprego, um bom salário, uma boa jornada ali, o que você fez? Sim, eu vou. Nós nos submetemos a todas essas regras. Mas quando chega Jesus Cristo e nos chama, aí nós queremos determinar como é que vai ser a nossa relação com Ele. A gente passa a tentar dizer para Ele que a nossa vida, ela tem os seus limites e que Deus é que vai penetrar nos nossos limites. Deus quer obediência, Deus quer que nós o sigamos, Deus quer que nós o sirvamos, mas em amor. Se não for por amor, não adianta. Se não tiver amor, não adianta. Se você vem à igreja por obrigação, se você vem à igreja por costume, se você vem à igreja porque é isso que você sempre fez e você já nem pensa mais nisso, isso não serve para Deus. Se você canta um louvor desse e não consegue imaginar que isso está indo para o céu, que isso está indo para Deus, que esse louvor é um louvor para engrandecer e exaltar o nome de Deus, Ele não vai te aceitar. O versículo 19 diz assim: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Existe uma coisa que é muito importante: eu vos farei pescadores de homens. Esse povo já era pescador, mas era pescador de peixe. Sem transformação, sem conversão, nós não temos como servir a Deus. Se a nossa vida não mudar, se nós não tivermos um relacionamento, uma morte para aquele que nós éramos e nos tornarmos filhos do seu reino, não há relações com Deus. O que ele está falando aqui é: você quer me seguir? Eu vou te transformar em pescador de homens. Sem transformação, sem conversão, não há como servir a Deus. Carne é carne, o Espírito é Espírito. E aí Jesus fala: podemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não tem como entrar no Deus. Nós temos que entender que para poder servir a Deus, nós temos
que mudar a nossa identidade. Nós temos que deixar de ser quem nós éramos. Nós temos que mudar aquilo que era o centro da nossa visão, para passarmos a aceitar que agora Cristo é quem vive em nós. Que a nossa vida, ela passa a ser uma vida de servidão e obediência. A gente entra na igreja e a gente escuta propostas maravilhosas. Você vai ter um carro novo, você vai ter um emprego melhor, você vai ter saúde, você vai prosperar, você vai crescer, você vai isso, vai aquilo. E o cara fala: opa, essa daí eu pego. Mas você precisa mudar. E aí o cara fala: eu vou fazer uma mudança radical, eu vou mudar 360 graus, eu vou mudar a minha vida. Porque a pessoa muda. Só que quando você muda 360 graus, é porque você estava indo para o inferno, todo desgrenhado. Mas aí você vai mudando, você muda a sua roupa, aí você muda a sua fala, e põe lá um glória a Deus, aleluia, louvado seja, pega fogo, e aí você vai mudando. E aí você frequenta outros lugares, fala com outras pessoas, e quando você vê, rapaz, você virou tudo, e você está indo arrumadinho para o inferno. Você deu a volta completa e você continua. Você mudou todo o exterior, mudou sua fala, mudou sua roupa, mudou os lugares que você frequenta, mudou as pessoas com quem você convive, mas você não mudou o seu interior. Você vai chegar bonitinho no inferno. Pensa no cara que vai chegar lá cheiroso, mas no inferno cheio de chuvas. Então é importante que nós possamos entender que Cristo quer a nossa mudança por dentro. Se nós não mudarmos por dentro, não há como servir ao nosso Deus. A gente precisa estar olhando isso, a gente precisa recapitular isso, a gente precisa refazer as contas. Senhor, o que está errado em mim? O que eu preciso melhorar? O que tem que ser diferente na minha vida? E Jesus, quando ele chega e chama esses discípulos, ele depois vai chamar João e Tiago, e ele começa a fazer o seu ministério com os seus discípulos. Jesus começa a curar, começa a falar, começa a pregar, e começa a mostrar para o homem o quão distante eles estavam de Deus. Ele volta lá no Antigo Testamento, e ele começa a dizer: vocês ouviram dizer que não era para matar, mas eu agora, eu te digo que se você intentar o mal contra o seu irmão no seu coração, você já o matou. Você não podia adulterar. Você ouviu falar que o homem não pode adulterar. Mas eu te digo que se você cobiçar a esposa do teu próximo, você já adulterou com ela. Jesus vai ressignificando os mandamentos. Jesus vem dizendo sobre o divórcio. Jesus vem dizendo várias coisas para mostrar para os discípulos que, olha, aquilo que foi dito era uma forma de conduta, era uma maneira de vocês se aproximarem de Deus. Vocês criaram tantas regras, vocês criaram tantas maneiras de fazer, e vocês perderam o caminho para o Criador. A lei não te leva para o céu. E aí Jesus vai mudando o centro da nossa visão. Ele vai mudando a cosmovisão. E ele faz os discípulos entenderem, no capítulo 6, ele vem falando acerca do reino de Deus. O reino de Deus é quando você consegue entender que você não é o centro da sua vida. Você não é senhor da sua vida. Essa palavra reino de Deus. Dá uma olhadinha, Diego, no próximo versículo, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo é: se você não buscar o reino de Deus, não serve. Se você não se mudar do seu reino para o reino onde Deus é Senhor, porque a gente pode não entender de teologia, mas a gente sabe que o reino, se ele é de Deus, quem é o rei é Deus, quem manda lá é Deus, quem é a pessoa mais importante desse reino é Deus. Você pode não entender nada de teologia, você pode não saber nada do que está escrito na Bíblia, mas quando eu falo para você, você tem que viver dentro do reino de Deus, você entende que se o reino é de Deus, deixo eu de ser senhor das coisas. Deixo eu de ser dono de mim mesmo e passo a servir. E aí Jesus vem falando dessas mudanças que a gente tem que ter. Ele começa a chamar os discípulos de sal da terra, de luz do mundo. E ele começa a dizer: olha, vocês são diferentes, vocês
começa a falar sobre outras coisas. Ele vai falando sobre a oração, sobre o jejum, sobre tesouros no céu, para acumularmos tesouros no céu, sobre o amor ao próximo. Ele dizia, a lei falava para você, ame o seu próximo, odeie seu inimigo. E agora eu lhe digo, ame o seu próximo e ame o seu inimigo. E Jesus vai mudando o centro da coisa. Ele vai mudando quem você é. Se você não buscar conhecer esse Deus, se você não buscar relacionamento com esse Deus, se você não souber para onde é esse caminho não é feito por regras, esse caminho é feito por caminhada, esse caminho é feito andando junto. A Bíblia tem diversas expressões onde demonstram que estar com Deus é estar em movimento. A Bíblia fala de uma porta larga, um caminho largo, que dá a perdição, mas de uma porta estreita, que é o caminho que dá a vida. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O que Jesus está dizendo aqui, é caminhar junto. No caminho, não é para você entrar e parar no estacionamento. Não é para você estacionar o carro e ficar lá parado olhando. Se fosse para ficar parado, ele falava, eu sou a vaga do estacionamento. E você vai lá e estaciona. E está tudo bem, parou em Deus e ali ficou parado. O que ele está falando é, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, é o lugar por onde nós andamos. É o lugar pelo qual nós passamos. É aquele que vai nos levar na nossa caminhada para a transformação. No dia a dia, no amor ao próximo, no amor ao reino, no amor a Deus. Isso é, lendo a Bíblia, estudando e buscando, negar-se a si mesmo, morrer para si mesmo e viver para Cristo. Ele não lança fora aquele que vem até Ele. Ele não abre mão daqueles que o buscam. Ele não perde nenhum que vem até Ele. Mas nós queremos aquilo que está ao redor dele. Nós queremos bênçãos, nós queremos prosperidade, nós queremos coisas materiais. Mas quando ele fala aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando é, se você cuidar do meu reino, se você entrar no meu time, se você realmente morrer para si mesmo, não se preocupe, que de você eu cuido. A minha pergunta é, existe alguém melhor para cuidar de você do que o próprio Deus? Existe alguém melhor com quem você pode fazer um acordo, de que o acordo ser com Deus e Ele dizendo, eu vou cuidar de você? Você não vai ter mais que se preocupar com o que comer, com o que vestir, não porque vai sobrar, não porque vai ter muito, mas porque Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe a medida exata daquilo que você precisa. Essa palavra, ela vem dizendo o seguinte, busque o meu reino. Quando você busca o meu reino, eu estou com você. Se você caminhar comigo, eu estarei ao seu lado. Não acho que nós podemos ficar parados diante de Deus. Meu avô morreu com 94 anos. Era crente desde muito tempo. Meu avô aprendeu a ler com a Bíblia. Mas pensa num velho difícil, uma pessoa difícil. E eu sempre olhava e falava, nossa, como meu avô é bravo. Meu avô é uma pessoa. Meu avô nunca se afastou do Evangelho. Meu avô nunca se afastou da palavra de Deus. Eu não sei dizer como foi a conversão dele, não sei dizer como foi o contato, a vida dele com Deus. Mas dentro daquilo que a gente chegava, você via muitas marcas de Cristo naquele homem que era um homem rude, um homem de pouca letra, um homem de uma vida sofrida, mas você via que tinha marcas de Cristo na vida dele. Isso é muito importante. Se Cristo não deixar marcas em nós temos que nos questionar o que nós estamos fazendo na igreja. É interessante que ele fala para os discípulos o seguinte, no versículo 20 lá, dizer que se deve voltar. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram. Às vezes a gente quer ir para o céu, quer carregar as nossas redes. Às vezes nós queremos seguir a Jesus e carregar o nosso peso do passado. A Bíblia fala que diante desse convite, imediatamente eles largaram as suas redes e o seguiram. Imediatamente
largaram suas redes e o seguiram. Pensa o privilégio, ter Jesus olhando para você, olhando no seu olho e falando: vem, me segue. Rapaz, como uma pessoa, com um olhar, consegue transformar a vida de outra pessoa? Como que ele consegue fazer com que aquelas pessoas que viviam daquilo, tinham seu sustento ali era o seu ganha-pão, a vida toda deles, provavelmente eles fizeram aquilo, era a única coisa que eles sabiam fazer. E a Bíblia diz que imediatamente eles largaram a sua rede e o seguiram. Ao longo da nossa história na igreja, ao longo da nossa história no Evangelho, o que a gente mais vê é crente carregando rede. É crente: ô Jesus, espera aí, e carregando rede, e vai carregando rede, e vai carregando rede. Porque a gente tem a tendência de não se desapegar daquilo que era o nosso passado. A gente tem a tendência de dizer para Deus que aquilo que é nosso, a gente não abre mão. A gente não confia que Deus vai cumprir com a palavra dele. A gente acha que tem que estar na nossa mão, no nosso alcance, ao nosso cuidado, no nosso tatear, porque nós não confiamos que Deus vai cumprir a sua palavra. E aí ficamos dentro da igreja, sem saber para onde estamos indo. Aí quando Jesus faz a curva, vai estar lá na frente, você fala assim: para onde será que ele foi? E vai você arrastando a sua rede, vai você puxando o seu passado, porque nós achamos que eu já estou aqui, eu já faço parte do time, já ganhei uma carteirinha, eu estou dentro, né? No dia do jogo eu estou escalado, e a gente acha que a gente pode chegar lá carregando as nossas redes. Isso é muito ruim. Lobo não é ovelha. Se um lobo resolve sair para caçar, ele vê lá o aprisco de um monte de ovelhas, e aí ele fala: bom, eu vou lá. E aí chega lá e olha a ovelha, tem bichinho bacana, bichinho simpático, peludinho, fofinho, né? E aí o lobo fala assim: rapaz, essa vida dessas ovelhas aqui é legal. Mas aí as ovelhas se afastam dele, porque ele é um lobo. O lobo é um predador natural da ovelha. Aí o lobo volta para casa, vai na farmácia, aí o que ele faz? Ele compra lá algodão de caminhão, e bota um monte de algodãozinho e tal, se despacha de ovelha, e aí domingo ele vem e senta lá no banco do aprisco para ouvir a palavra. Mas aí ele vai ver que as ovelhas estão comendo capim, né? Ele fala: não tem carne, né? Não tem come carne aqui. E aí o lobo fica ali, ele até tenta, mas não é da natureza do lobo. Você não vai ensinar um lobo a comer café. Ele pode mudar o seu exterior, mas se ele não mudar o seu interior, o que Cristo fala é: eu tenho que te transformar de lobo em ovelha. Simples assim, para ele. Mas o problema é que nós queremos, nós mesmos, fazer essa mudança. Quando nós nos expomos a Deus, Ele vem e transforma a nossa vida. Quando nós conseguimos dizer não para nós mesmos, nós estamos automaticamente dizendo sim para Deus. Mas para isso é preciso confiar. O que Ele está te chamando é para viver uma vida comigo. Mas Ele não diz que essa vida vai ser fácil. Mateus 10, 34 diz o seguinte: aqui está 11, mas vi eu terrei. Mas ficou bom. Não pude que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Deus está dizendo você tem coragem de dizer não para a sua vida?
Ele está falando que o amor ao Evangelho significa que você vai passar a ser perseguido, que você vai passar a ser confrontado, que você vai passar a ser odiado. E naquela época, esse confronto, esse ódio era dentro de casa, e era um confronto que envolvia risco de vida. E o que Jesus diz: se você não me amar ao ponto de dar a sua vida por mim, você não é digno de mim. Se você não me amar mais do que o seu filho, mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, você não é digno de mim. Essa palavra é dura. E aí a gente tem que se perguntar: bom, mas e aí? E agora? Quem é esse Jesus para pedir isso? Por que ele está querendo que eu dê a minha vida por ele? Por que eu tenho que ir contra tudo? Porque se eu não entrar no reino dele, se eu não sair do trono da minha vida, não há como me relacionar com ele. Jesus vem dizendo que a vida não vai ser fácil. Ele pede para que a gente não olhe para as circunstâncias, que a gente não olhe para o que está ao nosso redor, porque Ele diz que vai valer a pena, porque Ele diz que Ele sabe o que Ele está pedindo. Mas é uma questão de confiança, é uma questão de amor, de acreditar. Às vezes a gente se pergunta: por que um simples não, uma simples desobediência? Eu gosto de Jesus, eu acho Jesus uma ideia bacana, eu acho ser crente um negócio legal, mas eu não estou pronto para isso daí. E aí nós seguimos o nosso caminho. O que nós temos que entender é que Deus tem um propósito para nós. E quando nós aceitamos, nós estamos entrando no plano de Deus. Mas o diabo, ele tem um propósito também: é nos tirar da mão de Deus. E quando nós dizemos não para Deus, automaticamente nós estamos dizendo sim para o diabo. Nós estamos trocando o projeto de Deus para a nossa vida pelo projeto que Satanás fez, onde ele te diz que você é dono de si mesmo, que você é dono do seu nariz, que ninguém manda em você, que você pode ir para onde você quiser, porque você é grande, você é forte, você chegou até aqui pela sua força, pela sua capacidade. O que ele está dizendo para você é: você não precisa se curvar a ninguém. Um amigo me disse uma vez, e eu achei essa frase fantástica: a gente acha que o diabo ele quer levar tudo que a gente tem, né? Ele quer levar nosso bens, ele quer levar nosso emprego, ele quer levar nossa família. Essa lição o diabo aprendeu lá em Jó, que se nós entregarmos o nosso coração a ele, se ele conseguir pegar o nosso coração, o resto todo a gente entrega junto. A gente dá de bandeja. Lá em Jó, ele achava que ele ia ganhar o homem pegando as coisas que estavam ao seu redor. E aí ele falou para Deus: olha, vamos tirar tudo dele. Eu quero lá tirar a família, tirar os filhos, tirar os bois, tirar a fazenda, tirar tudo, deixar a mulher, né? E aí Deus fala: vai lá. E aí o diabo entende que não adianta tocar naquilo que você tem. Se o teu coração está com Deus, independente do que você tem, você vai ser fiel a ele. Aí o diabo fala o seguinte: bom, deixa eu tocar na vida dele, tocar no corpo dele, deixa eu feri-lo. E Deus fala: vai lá, pega ele, não mais. E aí o diabo vem e destrói. Pense que quer ser largado na mão do diabo. E Jó passa os piores momentos, mas não pega. E o diabo entende: não adianta tocar no exterior, não adianta tirar o que ele tem por fora, não adianta mexer naquilo que é tocado, naquilo que é tangível. Eu preciso pegar o coração, porque ele viu que o coração de Jó se manteve fiel. E aí ele muda o rumo, ele muda a prosa dele, e agora ele vem seduzindo o homem. Ao invés de tirar tudo, ele começa a tirar. E ele vai tentando fazer o quê? Pegar o seu coração. Ele precisa pegar seu carro, ele precisa pegar sua casa, ele precisa pegar seu dinheiro. Se ele pegar o seu coração, tudo isso vai de brinde. Não é isso que ele quer. Ele quer você.
E a gente tem que entender que esse é o desafio, é aceitar ou o plano de Deus, ou então nós vamos ficar com o plano do diabo. O que você quer para a sua vida? O que você quer levar consigo? De que lado você quer estar? Aonde você quer ser visto? Por quem você quer ser reconhecido? Qual é a camisa que você quer vestir? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Mateus 27, de 27 a 31, é um texto que ele é muito forte. Esse Jesus que nos pediu a vida, e a gente se pergunta, do que direito? Mas por que eu tenho que dar a minha vida para ele? Imagina um casal jovem aqui da igreja, que tenha casado há pouco tempo, não tenha filhos, aí eles resolvem ter filhos. A gente não sabe, o casal é hipotético, assim, o pai dele pode ter uma oficina, o pai dela pode ter uma loja, e aí, vai não vai ninguém. É só uma hipótese. Aí ele chega lá na família, almoção de domingo, tem churrascão e tal, e aí ele fala assim, ó, como teu filho. Rapaz, pensa na alegria. Todo mundo comemorando, tal, se abraça, beijo para lá, beijo para cá, a vida vai, tal, não sei o quê. Aí alguém fala assim, não, vai nascer lá no Unimed, o outro não, vai nascer no São Lucas. São Lucas, São Francisco. Não, vai nascer no São Francisco, vai nascer no Unimed, o outro vou falar, não, vai nascer lá em São Paulo, na capital, lá no Unimed da família. Tudo hipoteticamente, estamos me levando disso, tá, gente? Aí eles falam assim, não, nós estamos com outro plano. O nosso plano aqui é o seguinte, tem duas crianças, um rancho lá, né? Vai nascer no rancho. Dá aquele silêncio, né, no almoço. Você bebe uma Coca-Cola. Alguém fala assim, vai amenizar, né? Não, mas pensa bem, né? De repente a gente esteriliza tudo, deixa tudo ajeitadinho, uma cama arrumadinha, chama um médico bom, né? Hoje está na moda esse negócio de parto humanizado e tal, né? Aí ela fala assim, não, vocês não entenderam, não é lá na casa. Vai nascer lá no estado do Raul. Vai nascer lá fora, lá junto com os animais. Rapaz, mas que coisa é essa? O primo já ficou tenso. A Morinha já vai com desespero, sabe qual vai ser a reação, né? E aí, bom, mas vai nascer na fazenda, né? No ar puro, na vida. Vai ser criador de gado, vai ter animais, vai ser um fazendeiro próspero, né? Isso é muito bom. Não, ele não vai ter nada. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas covas, mas ele não vai ter nada. Ele vai andar por aí. Mas com um carro bom, ar-condicionado, motor 2.0, vai para todo lugar, não. Ele vai a pé. E aí o clima vai ficando cada vez pior. Alguém, para disfarçar, fala assim, bom, mas vai ter muitos amigos, né? Uma pessoa assim, é uma pessoa forte, uma pessoa que está sempre com os outros, rodeada de pessoas. A vida no campo é uma vida simples, mas é uma vida gostosa. Não, ele vai estar sozinho. Mas como? Vai estar sozinho. Bom, quem nasce desse jeito, quem vive essa vida, quem anda desse jeito, quem vai até o fim assim, na hora de morrer vai descansar em paz. Eu não vou nem falar, eu vou ler para vocês, Mateus 27, 27. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e despindo, o cobriram com uma capa escarlate. E descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e, em sua mão direita, uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Irmãos, essa foi a morte que Cristo teve. Essa foi a morte que Ele teve por você. Eu demorei muito a me converter, mas eu nasci num lar evangélico. Minha avó era evangélica. E eu tenho uma lembrança
de um culto de Páscoa na cidade de Assis, aqui perto. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro. E aquela visão de uma criança que não está entendendo nada, que não sabe o que está acontecendo, esperando a hora do ovo de Páscoa. Aí a gente estava num culto na igreja e só se falava de Deus, de Deus, de Deus, e eu sentado ali escutando aquelas histórias. E aí, de repente, ele contou que Jesus não era para ter sido morto. Um bando de judeus se juntou e colocou Jesus no lugar de Barrabás. Entregaram ele ao sacerdote e pediram a sua crucificação. No meu olhar de criança, eu não era crente, eu era bem pequeno, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Mas eu tenho uma lembrança de que eu perguntava assim: por que Deus deixou isso acontecer, né? Por que tinha que ter esse Barrabás que ficaram soltados? Por que soltaram o Barrabás? Por que esses judeus tinham tanta raiva de Jesus? Jesus era tão bom, mas eles tinham raiva dele. E aí, eu como criança não entendia aquilo. Mas um dia Deus me falou. Um dia o céu se abriu. Ele disse: filho, eu não morri no lugar de Barrabás. Eu morri no seu lugar. Eu não morri por Barrabás. Eu morri por você. Quem me matou não foram os judeus. Eu descobri que eu matei o meu Salvador. Ele sofreu essa morte. Ele passou por isso. Um único propósito, um único objetivo: de salvar. A gente tem que ver o que ele fez por nós, para nos pedir o que ele nos pede. Ou a gente crê nessa palavra, ou a gente vai ficar igual um povo no deserto. Dá volta, dá volta, dá volta, gira, nunca vai, cresce, mas nós nunca vamos entrar no perto do dia. O dia que eu entendi que eu matei o meu Salvador, o dia que eu entendi que eu era o culpado daquilo tudo, eu pedi: Senhor, transforma a minha vida, que eu possa fazer com que isso vale a pena, que eu possa fazer o melhor para ti. Tem um filme, O Resgate do Soldado Ryan. Novidade, são quase lançamentos. Quem não viu, eu acho que não vai ver mais. Um recadinho aí, desculpa que eu vou contar o fim do filme. Mas destacam uma tropa para ir buscar uma mãe que tinha perdido 3 filhos e ela tinha um 4º filho que estava perdido no fronte. E aí o comando do exército destaca um pelotão para ir atrás dele, para resgatar e salvar o soldado Ryan. E a tropa tem que obedecer, porque no exército é assim, tem que obedecer, e eles vão caminhando. E lá no longo do filme, um dos caras fala para o comandante, o capitão: por que vai colocar um monte de gente em risco para salvar um cara só? Você sabe que vai morrer um monte de gente, sabe? E aí ele fala: olha, são mortos. E aí, esse cara era o Tom Hanks, o chefe do pelotão lá. E o soldado Ryan era o Max Damon, né? E aí eles se encontram, resgatam o soldado, e aí eles estão voltando, estão indo embora. E lá no final, ele quer saber o filme que não viu e acha que vai ver, corre aqui da terra. Ele diz o seguinte: ó, você, é na hora que ele é alvejado, o capitão que comandou essa equipe, ele sofre, leva um tiro, e ele percebe que ele vai morrer. E ele chama o soldado Ryan e fala para ele assim: faça valer a pena. E a última cena do filme, que é também a primeira cena do filme, é ele diante do túmulo, ali no memorial dos soldados, perguntando para a família dele: eu fui digno, eu vivi uma vida correta, eu fiz valer a pena. É isso que eu quero que você se pergunte: eu estou fazendo valer a pena? Nós temos que ter isso muito claro para nós. A nossa mente tem que estar muito nítida de que nós temos uma dívida com o nosso Deus, e que nada que fizermos vai pagar, mas nós temos que dar apenas o nosso melhor. O último versículo que eu separei
Gálatas 2:20, que o pessoal do louvor já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tem uma história que eu contei na primeira live que eu fiz, quando o pastor estava doente, mas essa história era dessa pregação, então eu vou contar ela de novo. Que dizia o seguinte: a gente vive a vida de Cristo, mas Cristo morreu a nossa morte, e a gente não consegue entender o peso e o tamanho disso. Cristo era Deus, é Deus, vivia no céu, está no céu. Ele não sabe o que era sentir fome, o que era sentir frio, o que era sentir sono, o que era sentir dor. Ele é Deus, isso não é do universo dele. Ele se prende ao corpo, ele se esvazia de si mesmo, ele deixa toda essa glória, ele desce do seu reino para vir aqui, morrer por mim e por você. O que eu peço para Deus? Senhor, me transforma, que eu não seja louco, mas que eu seja ovelha, que eu seja filho, que eu seja servo. Me ensina a caminhar nos teus caminhos, porque o que ele fez para mim não tem preço. Nesse momento eu queria orar por você, aí mesmo no seu lugar, se você quiser ficar em pé, durante essa música, eu queria que você refletisse o que você tem dado de retorno para Deus, o quanto o reino de Deus tem sido uma realidade na sua vida, o quanto você pode, se Jesus passasse hoje na sua frente e falasse siga, dizer, eu já estou seguindo, eu já larguei a rede, eu já me transformei, eu estou caminhando contigo. Existem coisas que talvez você precise ainda mudar, existem coisas que você precisa entregar a Ele. Se você tiver vontade de fazer isso, eu creio muito no gesto, no altar de Deus, o gesto de se colocar em pé, não para mim, porque se ninguém precisar se levantar, não tem problema nenhum, mas para Deus, na posição de dizer, Senhor, eu quero entregar mais. Tem coisa que eu peguei diamante, mas eu não peguei tudo. Tem coisa que eu segurei comigo. Se você quiser ainda entregar alguma coisa para Deus, se você quiser ainda se colocar diante de Deus, melhor do que você tem sido, durante essa música que vocês colocam o pé, no final da música nós vamos orar. Estava ao céu, os anjos,
o seu Filho por nós. Experimentou uma morte que era uma morte minha. Nos deu a vida e a vida eterna. Uma vida que nós não tínhamos, ó Deus. É de graça para nós. Mas não foi de graça para ti. Não foi nem de longe de graça para ti. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Porque o Senhor é digno, o Senhor é digno. A morte não pôde detê-lo, a sepultura não pôde detê-lo. O Senhor ressuscitou, o Senhor vive e o Senhor está em nós, através do seu Espírito Santo. Eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço. O que eu peço, Pai, transforma a cada dia, revela com a tua luz cada espaço da minha vida que ainda não está entregue a ti. Que a minha vida seja uma entrega diária para o teu reino. Que a tua igreja, Pai, seja a tua igreja, seja a igreja de Cristo, seja uma igreja do Cristo vivo, seja uma igreja que resplandece a tua luz, a tua soberania, o teu evangelho. Senhor, sê conosco, sê propício a gente. Pai, toma-nos pela mão, caminha conosco, ensina-nos, ó Pai, aquilo que nós não sabemos. Mostra-nos como confiar em ti, como entregar, ó Pai, a cada dia. Porque tudo é teu. Não há lugar melhor para estar do que na tua presença. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor aceite a nossa oração. Cada pessoa que está aqui em pé, dizendo: Pai, eu preciso me aproximar de ti. E é a melhor pessoa para quem nós podemos fazer uma boa. É com Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém.